Boa noite! Nós estamos aqui com muita alegria, que estamos recebendo Josi Honório, nossa amiga, e Felipe Mota Rocha, desculpe. Eles estão aqui conosco, a fim de nós vibrarmos sobre o tema da noite de hoje, nos concentrarmos para falar desse tema tão importante, para que todos tomem conhecimento da necessidade de se conhecer, de se aprofundar sobre o suicídio. Então, de início, eu queria ler esse poema para vocês, que eu achei fundamental para a gente começar os trabalhos da noite de hoje, que se chama o seguinte, é do espírito Cassimiro Cunha, psicografia Chico Xavier, da obra Antologia Mediúnica do Natal. O tema é o seguinte: o divino convite. Vinde a mim, vós que sofreis. É a palavra do Senhor, tocando nações e leis, ressoa cheia de amor. Herdeiros tristes da cruz, que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Famintos de paz e abrigo, que lutais no mundo incréu, achareis no eterno amigo o pão que desce do céu. Almas sedentas de pouso, que à sombra chorais cativas, tereis no Mestre amoroso a fonte das águas vivas. Venham, irmãos, a Jesus Cristo, o guia que nos conduz. Vosso caso está previsto em suas lições de luz. Josi, você pode fazer a prece? Vamos nos harmonizar e pedir a esse Pai de infinita bondade que acolha as nossas vibrações nesse momento em que todos nós, aqui encarnados, os desencarnados, aqueles que estão nos assistindo neste momento, através das asas dos pensamentos, pela rede amigo na internet. Que possamos assim todos, em um só pensamento, orarmos por todos aqueles espíritos que se encontram aflitos, necessitando de acolhimento para os seus sofrimentos, que possam encontrar no Evangelho de Jesus as palavras necessárias para saciar a sede dessas desesperanças que assolam o nosso planeta. Que possamos pedir por todos os nossos irmãos que ainda se encontram agredindo em nome de uma verdade, do poder, da política, para que compreenda que a lei de amor é a lei que rege o universo. Que possamos todos nós, assim, clamar a esse Deus de misericórdia que desça sobre este planeta os raios luminosos, trazendo para a luz a semente de amor que cada um de nós temos em nossos corações. Que assim seja. Queridos irmãos, internautas que compartilham conosco, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, alguma afirmativa a dizer, Giane Petrucci se encontra na rede do amigo, à disposição de vocês para qualquer dúvida. Nós estamos aqui disponíveis a ajudá-los que for preciso. Nossos irmãos estão aqui, né, e vamos todos vibrar, mostrar pela ótica espírita, né, o que o Espiritismo tem a nos dizer. Mas de início, a gente queria colocar para vocês que nos dissessem assim, a questão da estatística, do índice de suicídios que vem acontecendo nesses últimos tempos. O que é que vocês têm a nos dizer? Infelizmente,
é uma temática que se torna ainda atual no nosso tempo. Pela estatística do Ministério da Saúde, a cada hora acontece um suicídio no Brasil. E no mundo, 3 mil suicídios. E dessas, nós chamamos assim, passagens ao ato, que é quando se dá o suicídio, existe a tentativa que não se chegou ao ato 10 vezes. Então, para cada 11 tentativas de suicídios, uma se concreta a cada hora. E ficamos assim, estarrecidos quando a gente vê. Choca muito, né? É chocante porque essa é uma temática que faz parte, né, da humanidade. Nós fomos lá na Bíblia, nós vamos ver casos, né? Vamos ter Saul, quando o filho morre, que ele se pede para ser traspassado pela espada. Temos Cleópatra. Vamos ter o próprio Sansão, que ele faz o suicídio, ao mesmo tempo um homicídio que seria, nos tempos modernos, os homens-bomba, né? Porque Sansão pede a Jesus, a Deus, que dê a força, derruba o templo, né? Matando os que estavam ali, os filisteus, e também se matando. Seriam os kamikazes da época da Segunda Guerra e os atuais homens-bomba. Então nós vemos que são fatos que vêm ao longo da história, sendo ainda persistente, necessitando de esclarecimento, porque é conhecendo que se previne. E aí eu gostaria de destacar como carro-chefe, né, da FEB, a campanha em defesa da vida, que foi criada em 93, se eu não me engano, é novembro de 93, essa campanha onde o suicídio faz parte. E atualmente, o Ministério da Saúde, seguindo a orientação da Organização Mundial de Saúde, em 2006 criou a campanha de prevenção ao suicídio, porque o suicídio hoje é tratado como uma questão de saúde pública. E o dia 10 de setembro é o dia considerado o Dia Nacional de Prevenção ao Suicídio. Mas, infelizmente, nós vemos poucas campanhas, né, retratando o tema. Ainda é um tema tabu, que ainda tem preconceito, ainda tem um grande estigma. E só para colaborar aqui com o Josi, então, segmentando um pouco mais essa taxa que o Josi acabou de falar, então, um estudo que foi publicado recentemente, ele vem tratar dessa questão desse suicídio, né, em relação aos jovens, né? E aí ele mostra uma taxa alarmante, né, dizendo que nos últimos 25 anos aí teve um crescimento de 25%, de 30% nessa taxa de suicídio entre os jovens, né? Qual a faixa etária, geralmente? Adolescente, né? Mas aí o mais interessante é que ele aponta que como algumas das causas, né, dessa questão desse suicídio no jovem, como esse modelo de sociedade, esse novo modelo de sociedade que a gente tem, né? Modelo esse que a cada vez menos, de uma sociedade cada vez menos solidária, né? Então, onde os jovens, hoje em dia a gente está, né, muito comum, né, as redes sociais e tudo mais, então os jovens, mesmo, né, estando nessas redes sociais, com milhares de amigos, eles mesmo assim eles se sentem sozinhos, né? É uma sociedade que passa a te cobrar uma obrigação de felicidade, né, que às vezes você não tem. E é importante, é interessante que às vezes eu ouço o seguinte comentário, né? Rapaz, se eu tivesse uma vida dessa, essa vida que eu estou apresentando aí nessa rede social, eu seria realmente muito feliz, né? Porque nessa tentativa de participar, de fazer parte dessa sociedade, né? Então é realmente um fato preocupante, porque termina por frustrar muitos desses jovens, né? Termina de uma tensão, né, no dia a dia para esses jovens, e tudo isso aliado ao consumo, né, de bebidas e de drogas, né, iniciado aí cada vez mais cedo, né? É realmente alarmante. E a gente fica até assim, pensando o que leva uma pessoa, né, a cometer um ato desse. Será que essa pessoa estaria fugindo, né, fugindo de alguma coisa, ou sei, um conflito interno? É interessante, a primeira coisa a gente imaginar, nós escutamos muitos, né, uma questão que faz assim:
foi coragem ou foi covardia, né? A primeira coisa, aí há uma discussão, né? E dependendo da visão de cada um, vai ser uma história. Mas, na verdade, se nós formos, né? E aí pegando na questão dentro da minha área, que é a psicologia, e dentro da visão também da doutrina, não é uma questão de coragem ou de covardia, porque não se trata de uma atitude, mas é de um impulso momentâneo, de um desequilíbrio emocional que você ali dá fim, né, dá esse autoagressão, que é como Freud ele coloca, ele diz que o suicídio é uma agressão direcionada a si próprio. Como você não tem coragem, né, não tem aquele de matar o outro, e esse outro pode ser uma pessoa, a instituição, alguma coisa que eu me sinto agredida por isso. Aí eu transfiro essa agressividade e eu me faço autocídio, né, como nós colocamos. Então a gente parte do princípio que é uma questão de um desequilíbrio psíquico. É tanto que 90% dos casos, né, de suicídio tem como consequências, né, são consequências de alguns transtornos, e aí vamos ter a depressão, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, as drogas lícitas ou ilícitas. E sem falar que isso toma uma dimensão maior quando ele está em comorbidade. O que é isso? De repente eu tenho transtorno bipolar e faço uso de álcool. Então isso tem uma potencialização bem maior. Pega o veículo, vai dirigir, né? Tá querendo o quê, né? Por irresponsabilidade. Pois é. Está buscando a sua própria morte dos outros também, que não tem nada a ver. Ainda tem essas consequências. E o que é que o Espiritismo tem a nos dizer com relação ao suicídio? O que é que vocês têm? Aos olhos de Deus, né, a questão do suicídio ela é encarada como uma falta grave, né? E aí, independente, né, se esse suicídio ele foi cometido de uma forma consciente ou inconsciente, nós sabemos que existem esses estágios, né, seja eles impulsionados pelas crenças culturais, pelos costumes, né, de cada local, mas de uma certa maneira ele é encarado como uma falta grave. Agora a grande questão é que não pode ser tido, observado como né, um ato que será condenado por Deus, né? Porque eu encaro muito quando a gente fala aqui de um crime, de uma falta grave, como qualquer outra falta que a gente, né, vem cometendo aí ao longo das nossas encarnações, né? Então é tido como erro, é tido como uma falta, mas que, né, não existe uma condenação por parte de Deus, porque o que Ele quer dos seus filhos é que eles continuem aí em plena evolução, né? Complementando essa fala de Felipe, como nós sabemos, à medida que o espírito foi criado, ele passa a ser imortal. E aí nós vamos ter as sucessões de vidas. Então a grande decepção para quem comete suicídio é porque naquele momento ele está querendo aliviar aquele sofrimento psíquico. E quando ele comete esse ato de desequilíbrio emocional, que vem depois, né, ele se depara o quê? Que a vida continua. Ele continua com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, porque a consciência a gente não destrói, porque o espírito é imortal. Então esse é o primeiro grande ilusão que cai. A decepção grande que ele tem quando chega no mundo espiritual. Segundo, que nós sabemos que Deus é amor. Nós sabemos que nós estamos aqui, caímos, levantamos, então vamos ter a possibilidade de fazer. A questão é, eu poderia ter avançado, ter feito aquilo que eu vim, porque aqui eu estou passando, resgatando, né, num processo de prova e expiação, as consequências dos meus atos de ontem. Então eu vou voltar em outra e refazer novamente aquilo que eu deixei na metade do caminho. Então, algo que eu já poderia ter cumprido, eu volto para reiniciar do ponto aonde eu deixei.
Mas ainda bem que nós temos essa esperança, nós não temos o conceito de pecado, de céu, de inferno, mas do erro. Eu não sabia, eu estou aprendendo. Tenho a oportunidade de refazer. É esse o consolo que todos nós, né, familiares, todas as pessoas, e o principal, procurar ajuda. Quem está no processo. As pessoas têm que ver, né, observar os familiares em casa, as pessoas de convívio, A própria comportamento, pessoa, né, como, e buscar ajuda. se a pessoa está mais calada ou está assim, mais recuada, se trancando demais no quarto, a gente tem que observar os filhos da gente, né? E nessa, os familiares. nessa pesquisa tem um fato interessante que ele toca bem nesse assunto aí, né? Ele fala que quem pensa em suicídio, ele está passando por um sofrimento psicológico e não vê como sair disso, mas não quer dizer que ele queira morrer. Então aí é a oportunidade que a gente tem de estar auxiliando nosso amigo, de estar auxiliando nosso irmão, e levar mais a sério a questão da depressão, dessas doenças, né? Porque ele se vê naquela situação, se vê sem saída, e muitas vezes aí a única solução que ele consegue, que ele encontra, né, infelizmente, é o suicídio, né? E uma coisa bem interessante, porque nós começamos, criado, né, a nível acadêmico, né, da academia, das ciências, existe uma pirâmide onde é colocado os passos, né, e aí a gente vê como a doutrina, ela antecedeu muitas coisas e comprova, né, o que a ciência traz. Então, nós começamos pelo pensamento, que é o que na ciência nós chamamos ideias suicidas, né? E às vezes acontece assim, a pessoa diz, eu só queria que viesse um carro, você não diz assim, eu quero, você diz, eu queria que o carro viesse me matasse, ou eu só queria morrer. Vem o pensamento, né? Isso, você começa com esses pensamentos, e o segundo passo, e aí nós sabemos que abrimos canais para os nossos irmãos menos esclarecidos, aqueles a quais nós somos devedores, e aí começa já um processo, né, que tem um livro de Manuel Filomeno de Miranda, Loucura e Obsessão, onde ele relata, né, comenta um caso de um suicídio, onde começou justamente por um processo obsessivo, né? Processo então, de loucura, e daí o processo que se instala um processo de obsessão. Porque 90% dos suicídios eles poderiam ser prevenidos se tivesse havido o apoio. É interessante porque diz assim, aquela coisa do momento. É como se de repente alguém chegasse ou um telefone, então aquela ideia fosse quebrada. Acontece muito. Então, nós vemos como a doutrina, ela explica, né, como a ciência já vê. Então, há a necessidade da medicação, do apoio psicológico e também o apoio espiritual. E a importância também da questão da doutrina espírita, né, até para que corte um pouco desse impulso, né, a esses atos, porque você passa a ter o conhecimento de que, né, existe uma vida futura, né? E não é através dessas ações que você vai resolver a sua situação. Então, através desse conhecimento, você já, né, tenta pelo menos frear essa situação, sabendo que você só estaria aumentando, né, a sua prova, os seus débitos em relação a isso, né? Os espíritos da codificação, eles nos dizem que a maior surpresa no mundo espiritual é o desapontamento. Desapontamento, né? justamente. Que a dor, a angústia que aquele ser estava sentindo continue ainda maior, né? Que vem o sentimento de culpa de ter perdido um corpo, dádiva divina que Deus nos deu, né? A estar aqui, para evoluir através da matéria, como é importante. E lá, do outro lado, esse desapontamento, ele usa até a palavra desapontamento. Isso, verdade. Realmente. Vocês, internautas, compartilhem conosco, façam perguntas, nós estamos aqui à disposição de vocês, o que for preciso. Josi, a gente podia falar também com relação aos familiares que estão, assim, depois do ocorrido, afeta, de certa forma, todos aqueles que estão ligados com àquela certeza. Pessoa, né? Com certeza. Aquelas pessoas que estão ali jamais serão as mesmas. Até porque, Tereza, existe um preconceito muito grande da sociedade. É como se dissesse assim, como é, né? E às vezes as pessoas dizem, mas como é que fulano foi aqui? É porque não tem fé, não acredita em Deus.
E isso para aquela família que está passando por esse momento, né? Até porque nós temos uma tradição de haver uma condenação que vai para o inferno. Há tempos, séculos atrás, você não recebia nem os primeiros, não era nem enterrado, né? O padre não celebrava nem a missa, nem né? a missa, sabia que a pessoa tinha... não era nem enterrado Matar, porque não não era permitido. Então tem todo um estigma que nós ainda trazemos para a sociedade atual. A própria família, ela fica porque de repente a gente começa a perceber que nós podemos também ter um ato de desatino desse, né? Não existe uma vacina. Aí tem uma vacina contra pólio, tétano, questão orgânica, mas no psíquico não existe vacina. Não então existe. Vão ser atitudes, são visões que eu passo a ter de mundo, de futuro. Daí porque a doutrina traz essa campanha mostrando o esclarecimento que a vida continua, que não é só essa questão da matéria, porque se não for explicado pelo nada, que é a visão do materialismo, eu vou aliviar esse corpo e acabou. E a gente sabe que não é assim. Nós temos essa vida continua, temos a oportunidade. E para esses familiares, eles têm que acreditar todos, não existe um espírito que esteja aqui, com exceção dos missionários, todos nós somos espíritos imperfeitos, devedores, em desequilíbrios emocionais, mais ou menos, mas todos nós estamos no aprendizado. E daí a necessidade da caridade e de uma rede de apoio a esses familiares. Não se sentirem sozinhos. A esperança, a consolação de que essa pessoa pode ser resgatada e continuar a sua vida, que tem um amparo espiritual, que Deus é Pai e que com certeza ela vai refazer o seu caminhar. E essas famílias, elas sofrem muito também pela questão do sentimento de culpa que elas têm, né? Às vezes elas encontram aquele ente querido naquela situação, né? E tenta de toda forma evitar o fato e termina acontecendo, né? E aí elas passam o resto da vida aqui, né, se sentindo culpadas por aquela ação, por aquele ato. Quando na verdade, muitas vezes a gente sabe que eles tentaram de tudo, né? Infelizmente não conseguiram, né? E sempre, Felipe, a gente observa assim, são pessoas que as pessoas ficam falando assim, meu Deus, aquela pessoa, né, tão distinta, tão religiosa, né, tão cheia de fé, aí onde está. Quer dizer, isso mostra, é um alerta para todos nós, que todos nós somos suscetíveis, né? Que a gente tem que orar e vigiar. Jesus tanto nos alertou, orar e vigiar. Cada pensamento que chega, a gente tem que passar pelo nosso crivo da razão, de tudo. Pois é. Tem que ser bem canalizado. E nessa questão do orar e vigiar, nós sabemos que existem organizações de espíritos inferiores que atuam justamente com esse objetivo, né, de fazer com que as pessoas elas se desequilibrem através de baixem a sua vibração para que eles consigam esse espaço e consigam aí, né, atuar, fazer com que cometa esse ato, né? Pegando um pouco nisso que você falou, Tereza, duas coisas. Primeiro, aquilo que Jesus disse, não julgueis para não ser julgado. Importante. Né? E a gente tem esse hábito terrível, né? De estar julgando e dizendo, se fulano fez isso, na outra vai voltar, né? Pegando até dentro da nossa doutrina espírita. E na verdade nós sabemos que Deus é amor, nós seremos, né, reconhecidos pelo que nós fizemos, as nossas obras. Então tudo isso são misericórdias que Deus nos dá. Então a gente não pode entrar nessa do julgamento, né, de estar querendo dizer isso, aquilo outro, mas só acolher e consolar essas pessoas que cometeram, né, esse desatino, como a gente falou antes, esses desequilíbrios emocionais que levam a que a gente faça alguma coisa que, se nós tivéssemos dentro de um pouco de equilíbrio, nós não faríamos. Né? Tem uma pergunta aqui na internet dizendo o seguinte: para as pessoas que tentaram suicídio e não chegaram a concluir, a ação, de que forma a doutrina pode ajudá-la? Que não foi consumado o fato, no caso, né?
A primeira, Como a doutrina pode ajudar? Primeira coisa, essa pessoa deve buscar ajuda psicológica. Ela tem que ter um apoio psicológico, né, até para poder compreender, poder criar formas de suportar esse sofrimento. Se for uma questão, também entra a questão medicamentosa, que também é importante, né? E aí, dentro da doutrina espírita, nós vamos ter trabalhos, temos o trabalho da educação dos sentimentos, estudos, o evangelho, a ESE, o passe, fluidoterapia, tratamento de desobsessão que nós temos. Então, são esses trabalhos conjugados, porque nós, no Espiritismo, nós vemos o ser integral, físico, psíquico e espiritual. Então, essas três esferas necessitam de tratamento para que nós possamos nos harmonizar. E sempre que se sentir com esses pensamentos, busque apoio, uma leitura, a religião que você frequentar, vá em busca desse contato espiritual. Não fique sozinha. Esse ponto de tentar buscar o apoio, ele é muito importante, porque os estudos estão aí para mostrar que geralmente as pessoas que tentam o suicídio pela primeira vez, se não for modificado aquele ponto que levou, né, a essa tentativa, ele vai repetir a mesma ação. Então é importante que essa situação ela seja compartilhada com seus familiares, né? Procure realmente uma ajuda para que você consiga sair. Um grupo de apoio para que você consiga aí sair dessa situação. Né? Sempre acontece, né? Uma reincidência, a gente tem que estar muito atento, né? Tem razão. E existe recuperação, assim, para o suicida, no caso, lá no mundo espiritual, como é que acontece? No livro Memória de Suicida, né? Mas tem um bem conhecido, né, que é interessante, porque a gente está falando desse suicídio mais direto. Mas nós não podemos esquecer que tem um suicídio inconsciente. Inclusive, nós quando estudamos as estatísticas do Ministério, a gente diz que elas subnotificadas. Por quê? Porque muitas vezes, né, a pessoa pega um carro alcoolizado, passa em sinal vermelho. A história das drogas lícitas, né? E de repente nós sabemos que está trazendo aí a questão, né? Eu de repente sou diabética e não posso comer açúcar e a gente fala que é aquele suicídio inconsciente. E André Luiz, quando chega lá no umbral, né, que as pessoas começam a chamar, ele fica horrorizado, né? Porque que chamam ele, que ele não tinha se suicidado, né? E aí vão dizer, não, mas você tinha uma gastrite, você tinha um problema e você estava lá bebendo, comendo, você não tinha. Né? Então, de repente, a gente começa a perceber que, de alguma forma, quando a gente pega um suicídio, é você agredir a vida. E muitas vezes, por pequenas coisas, nós estamos agredindo a nossa vida. Quando eu sei necessário caminhar, que eu não tenho caminhado todo dia. E aí você vai destruindo esse corpo físico necessário para esse espírito aprender. Então essas pequeninas coisas, né, que é importante. Então quando a gente chega na espiritualidade, inclusive, tem um livro de Maria de Nazaré, que é relatado um pouco também. De Miramês, né? De Miramês, que é o Vale do Suicida, onde é feito os resgates, porque Maria, ela tem esse compromisso de trabalhar com os suicidas. Eles vão para a recuperação, para um hospital, porque alguns estão tão em desequilíbrio aqui, e quando chegam lá, não tem nem noção do que fez. Então são recolhidos, levados para esses locais, e lá é feito todo um trabalho de equilíbrio para que ele possa se reequilibrar e depois, pelo processo educativo que a doutrina nos dá, retornar através da reencarnação. E a gente está falando aí dessa possibilidade de ajuda, né, do plano espiritual, mas a gente sabe também, né, que as pessoas aquelas também podem ajudar, né, a própria família, né? Diz que o sofrimento dessas pessoas que se suicidam, ele é abreviado, né, ele é
atenuado, né? A partir do momento que você começa a fazer oração, né? Para aquela pessoa, então, né? A ajuda também pode partir Divaldo daqui. até conta um caso, né, que ele orava pelo suicida e ele veio para Depois, Divaldo para agradecer. Muito bonita aquela história, eu chorei muito, né? Justamente. Linda. E a gente, é mais uma forma da gente lembrar, né? Um motivo para a gente lembrar que a oração é fundamental em todos os momentos. E orar pelos suicidas é fundamental. Tem um livro também, Memórias do Suicida, né, que é Ivone do Amaral, que ela foi, né, em outras existências também suicida, e nessa existência ela teve como compromisso. Então ela lia os obituários no jornal e fazia prece por todas aquelas pessoas suicidas, né? Então nós, de alguma forma, podemos também ajudar no equilíbrio dessas pessoas que por um desatino emocional, né, um desequilíbrio psíquico, cometeram esse ato tão agressivo, né? Tem uma pergunta aqui de Maria Oliveira. No plano espiritual, como é o auxílio a um suicida consciente? É difícil ou não? No caso consciente. A intenção mesmo de matar, né? Qualquer tipo de ajuda, ela sempre vai depender da pessoa. Justamente. Talvez a dificuldade, é o que eu estava pensando, talvez a dificuldade venha do próprio indivíduo. Se ele receber ou não. Porque se ele não quiser, independente de eu ser suicida ou não, se eu não estiver receptiva a receber ajuda, é mais ou menos o que ocorre aqui no plano material. Nós trabalhamos com um elemento muito subjetivo, nós da psicologia, que é as emoções. Mas se a pessoa ela não tiver receptiva, se ela estiver achando que não precisa de ajuda, que está tudo bem, que está tudo ok, nós não vamos ter muito o que fazer. É diferente do orgânico, porque o indivíduo diz, eu estou assim, minha pressão está alta, mesmo que ele não deve, está aqui o remedinho, a pessoa vai lá, toma. E mesmo sem ele estar dando muito para ele, está tomando aquela medicação, de alguma forma ele vai tendo o seu efeito. Quando nós lidamos com o psíquico, ele se torna muito mais difícil nesse sentido. Até porque pressão alta, né? Tome aqui, captopril, não estou fazendo propaganda não. Mas o psíquico, ele não tem uma fórmula, porque uma coisa que é para mim um problema, que me girou um tormento, não é para Tereza, não é para Felipe. Né, Josi? Nós temos, de repente, vamos ter um casal que se separa e tem aqueles filhos. Um vai ser a mais difícil do mundo, né? Se desequilibra, se revolta, o outro já vê de forma. Por quê? É o que nós falamos. Como nós temos as nossas bagagens de vidas anteriores, na hora que acontecem esses fatos, ele vai fazer com que eu vivencie algumas questões que para mim foram traumáticas. E nesse momento eu estou vivenciando, né? E em relação ao suicídio, né, o que acontece? Ele vai criar também, além desses desequilíbrios que nós temos naturalmente, na hora que eu faço um ato desse, eu crio uma cicatriz no meu perispírito. E aí esses desequilíbrios, quando eu volto, eles vão ser bem mais intensos do que aquele que cometeu os desequilíbrios emocionais no dia a dia. Isso, importante. Os internautas pararam de perguntar, eu estou estranhando hoje. E qual a melhor forma da gente evitar que isso aconteça, o suicídio? Eu sei que é muito fácil, né? Geralmente quem está de fora é mais fácil, né, de falar de uma situação dessa, né, para quem se encontra em uma situação dessa. Mas aí a gente ter a noção, a gente encarar, né, que todo esse sofrimento que a gente vem passando ao longo da vida, ele faz parte do nosso processo evolutivo, né? E pela pior situação que a gente se encontra no momento, nós somos realmente aí capazes de suportar essa situação e não esquecer que nós somos constantemente amparados, né? Nós nunca estamos desamparados, né? A gente fala aí da influência, né, dos espíritos inferiores, mas também nós sabemos, nós temos a ciência dessa influência também dos espíritos que nos querem bem, né? Ter a certeza que estamos sendo amparados também, né, naquela situação. E esse conhecimento, eu acho também, o conhecimento das leis da ação e da causa e do efeito, né? A questão dessa certeza, de saber que existe uma vida após a morte. Então, tudo isso
né? Faz com que a gente, com que freie esse impulso. A doutrina espírita realmente, né, nos dá Ela o tem muito a consolo, a oferecer, esperança e tudo. E no livro Céu e Inferno, né, Josi, tem lá, né, os depoimentos dos suicidas, falando da situação, né, das angústias que continuaram, para quem quer pesquisar, né, para ver, comprovar, isso são fatos comprovados, né, estudados por Kardec, né, pessoas que trouxeram de lá os seus depoimentos, né. E quando você coloca o Céu e Inferno, é interessante que lá no Céu e Inferno, ele diz, tem uma passagem, que o principal para nós recebermos ajuda, né, o arrependimento. E é interessante que esse arrependimento a gente pode traduzir na fala que nós estávamos colocando antes. Eu querer receber ajuda. Porque quando eu reconheço, né, eu me arrependo, eu não era aquilo, eu descubro, na mesma hora, mentalmente, você está abrindo para que receba a ajuda espiritual. E naquele mesmo momento, trazendo um pouco ainda André Luiz, porque como o filme ele é bem didático, nosso lar, quando André Luiz ele se vê 8 anos, né, lá no umbral, desesperado, porque ele via aquilo que mentalmente ele queria ver, ele lembra da mãe dele e as orações que ela ensinava. E na mesma hora ele faz uma prece. E nesse momento ele é resgatado, imediato. O socorro é imediato. Porque os irmãos de luz, ele está ali o tempo todo. E a quantidade de espíritos que tinha, né? Todos eles se afastaram. Os benfeitores estavam ali, né? Tá ali. Mas eles recuaram. A cena é muito chocante. E interessante, Tereza, porque mesmo lá no umbral, existe espírito de luz ao redor. Nós é que não percebemos ainda pela nossa própria ignorância. Então, na hora que eu abro mentalmente, psiquicamente, eu me abro a essa luz, eu recebo o auxílio na mesma hora. A Maria Oliveira está perguntando aqui, eles ficam sabendo do ato no mesmo momento? Isso aí vai depender também da própria crença que esse indivíduo ele segue, né? Pronto. Então, se for exatamente. Se você não tem o conhecimento espírita e você desencarna de uma forma dessa, você vai ficar sem saber até onde você está. Se você achar que está no umbral e está no inferno eterno, você vai ficar um pouco perdido. Vai durar mais um pedacinho. Isso vai depender muito da crença de cada indivíduo, né? Do conhecimento certeza. E do conhecimento que esse indivíduo ele tem em relação à sua religião. Vamos fazer as considerações finais, a gente já está caminhando para o final. Nós vamos agora mandar um abraço, os abraços da noite, antes das considerações, para Antônio Aparecido Barbosa, que esteve conosco, Aldo Pereira, Rodrigo Amaral, Ana Lúcia Bezerra, Maria Oliveira, Ivone de Souza, Tatiana, e a todos os internautas que entraram, mas não tiveram condições de entrar no bate-papo. A gente manda um abraço para todo o coração. Então vamos para as considerações finais. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. Espero que agradece, ter contribuído com um pouco do que eu sei. Né? E aí eu sei que é uma situação difícil, mas que as pessoas elas procurem ajuda. Né? Os centros, a religião está aí, né? Para consolar, para ajudar todos que estejam, né, enfrentando, passando por essa situação. Que a pessoa não fique em sofrimento e nem fique achando que ela é diferente dos outros, que é uma pessoa mais frágil, né? Que é uma pessoa que não merece, que é uma pessoa... Porque geralmente inicia-se, né, esses pensamentos pelaquela baixa estima que eu passo a ter em relação a mim. Eu começo a me desvalorizar, acho que ninguém... E como mensagem, né, para todos que estão vindo, nunca ache aquela velha frase que existe: cachorro que late não morde. Ou seja, quem está dizendo que vai cometer o suicídio, não comete. Isso não é verdade. Sempre que alguma pessoa está sinalizando alguma ideia nesse sentido, é uma questão de alerta. E os próprios familiares já têm que ficar atentos, seja de arma de fogo, seja de comprimidos, a forma e procurar ajuda automaticamente. Seja ajuda médica, medicamentosa, ajuda psíquica e ajuda espiritual dentro da religião que você estiver.
Nós queremos agradecer a todos aqui os presentes, ao nosso diretor do DECOM, Neto Batista, que está aqui nos dando um apoio, a Igor, a Giane, que está na internet, Fernandinha Lima, que está lhe dando apoio, sustentação. Um abraço para todo mundo da federação, a todos os paraibanos, os pernambucanos, desse Brasil todo, desse mundão de meu Deus maravilhoso, bem apertado, de coração. E a gente, vamos fazer a prece final, né? Para a gente vibrar por esses irmãozinhos e por nós todos, encarnados e desencarnados, que estamos ainda na caminhada da vida, aprendendo a nos conhecer e a trabalhar cada vez mais conosco mesmo, ajudando ao próximo, fazendo a caridade, amar o próximo sempre como a nós, né? Da mesma forma, no mesmo nível, no mesmo jeito, a fim de que a gente busque esse equilíbrio tão necessário em nossas vidas, tão fundamental, em busca do amor do Cristo, um amor verdadeiro. Muito obrigada de coração pela oportunidade de trabalho. Quero agradecer os benfeitores que sintonizam nesse trabalho de comunicação, que nos ajuda e nos protege. Vamos passar agora para a Josi, para Felipe, desculpe, gente. Felipe, para fazer o encerramento com a nossa prece. Muito obrigada a vocês dois, de coração. O DECOM agradece. Fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento. Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por essa oportunidade de esclarecimento, tanto para os nossos irmãos encarnados, quanto para os nossos irmãos desencarnados. Te pedimos, meu Pai, neste momento, que o Senhor dê força para os nossos irmãos que estão passando por essa situação, para que eles consigam passar por estas provações e seguirem as suas vidas. Te agradecemos por todos que fizeram parte deste trabalho de hoje, que na próxima reunião possamos estar aqui sintonizados nessa doutrina que tanto consola os espíritas. Te agradecemos, que assim seja. Lembrando que na próxima semana o tema vai ser família, continuando as comemorações do nosso aniversário de 1 ano. Um abraço e um beijo para todos. Até a próxima semana. Até a próxima semana.